Exploraremos um mundo misterioso e um tanto desconhecido. Criaturas extintas, pessoas que viveram por centenas de anos e gigantes que, segundo dizem, percorreram a Terra em uma época que desperta a curiosidade de muitos. Estamos falando da era pré-diluviana. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia registram o período antediluviano. Segundo o texto bíblico, a civilização humana na era pré-diluviana alcançou grandes feitos, mas também mergulhou em uma cultura de pecado. Mas como era a vida das pessoas naquela época? O que elas faziam? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? São essas questões que vamos abordar a partir de agora. Comecemos pela primeira família antediluviana, Adão e Eva e seus descendentes. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O primeiro filho do casal foi Caim, mas ele também foi o primeiro assassino desse mundo antigo. Caim matou brutalmente seu próprio irmão Abel. Após esse terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e fundou uma cidade na terra de Nod, nomeando-a em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Interessantemente, essa é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que algumas teorias extrabíblicas sugerem, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Vamos mergulhar mais fundo na era pré-diluviana e examinar o desenvolvimento humano naquela época. Curiosamente, não houve um processo evolutivo da espécie humana, como algumas teses científicas sugerem. Isso fica evidente quando analisamos os relatos bíblicos do período antediluviano. Por exemplo, Caim, o primeiro ser humano a nascer na Terra, já tinha capacidade suficiente para construir uma cidade. Os descendentes de Caim, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, trouxeram grandes invenções. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Mais tarde, nos tempos de Noé, a Bíblia mostra que ele já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca seguindo instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se questionam sobre a duração da era pré-diluviana. Embora a Bíblia não especifique, muitos estudiosos sugerem que esse período pode ter sido mais longo que o restante da história bíblica. Tentativas de datar essa era foram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que oferece alguma informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica no Gênesis, capítulo 5. Porém, é improvável estabelecer datas exatas a partir desse registro, pois essa não era sua intenção primordial. As genealogias bíblicas se concentram mais em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. É possível que algumas destas listas genealógicas sejam representativas e não exaustivas. Isso significa que poderiam existir lacunas intencionais nessas listas para destacar indivíduos de particular importância na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se diz que uma pessoa gerou outra, isso implica que a primeira é um ancestral da segunda, e não necessariamente seu pai direto. Essa interpretação é corroborada em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos consideram plausível que o mesmo se aplique à genealogia do Gênesis, capítulo 5. Com base nos dados genealógicos do Gênesis, os estudiosos podem pelo menos observar que os avanços significativos no mundo pré-diluviano estavam provavelmente relacionados à longevidade humana da época. Nesse período, havia apenas um idioma, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos. Isso, sem dúvida, teve um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações. Há, claro, interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio. Mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é a leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram centenas de anos. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente pelo mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia, conforme registrado nas páginas bíblicas. Naqueles tempos antigos, a violência e a crueldade eram prevalentes. Lameque, por exemplo, não apenas se tornou um duplo assassino, mas também se orgulhava de sua crueldade. Até mesmo Caim,
após matar Abel, não se arrependeu e considerou injusta a punição de Deus. Um aspecto intrigante do período antediluviano, conforme descrito na Bíblia, é que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Algumas interpretações sugerem que isso poderia significar uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, anjos caídos que teriam relações com mulheres na terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação mais adequada ao texto bíblico é que essa mistura representava uma degeneração humana, resultante de relações entre pessoas piedosas e ímpias. Com o tempo, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significava que a linhagem piedosa de Sete, que preservava o conhecimento de Deus, acabou se misturando com a linhagem ímpia de Caim, levando a uma depravação espiritual insuportável. Durante essa era, existiam os nefilins na terra. Há debates entre os estudiosos sobre quem eles eram. Alguns argumentam que os nefilins eram gigantes, descendentes dessa mistura entre filhos de Deus e filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que eles eram homens poderosos e renomados da antiguidade, que exerciam domínio por meio de atos tirânicos, agravando ainda mais o pecado da humanidade. Apesar desses tempos sombrios, havia também pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus. Naquele período turbulento, houve figuras notáveis que permaneceram fiéis ao Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como um exemplo de fé, até mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outra pessoa que teve um relacionamento tão próximo com Deus que foi levado aos céus sem ver a morte. Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem durante esse período antediluviano. Nos anos finais dessa era, ele foi a exceção rara de alguém que continuou temendo o Senhor. A Bíblia relata que sua família foi a única poupada quando Deus, não suportando mais a depravação geral daquela civilização, decidiu agir. Assim terminou o período antediluviano, com a manifestação da ira de Deus e a destruição da terra. A maldade daquela época era tão extrema que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade, dizendo que ele se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 5, recorda o fim da história antediluviana afirmando: pelas águas também o mundo daquela época foi inundado e destruído. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve como um aviso para nós. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era presente, o estilo de vida pré-diluviano será repetido. Naqueles tempos, as pessoas estavam tão ocupadas que ignoraram o chamado de Deus ao arrependimento. Da mesma forma que a geração antediluviana só percebeu seu erro quando o julgamento de Deus foi derramado, sem chance de volta, o mesmo pode acontecer nos dias de hoje. Jesus ilustrou esse momento dizendo que, assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os impenitentes também serão retirados deste mundo pelo julgamento de Deus. Portanto, este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não retrata o mundo antediluviano apenas para saciar nossa curiosidade sobre os tempos antigos, mas como um lembrete severo de que um estilo de vida caracterizado pela indiferença aos padrões de Deus e pela indulgência no pecado inevitavelmente levará ao julgamento divino. As semelhanças entre o mundo antediluviano e nossa era atual devem servir de aviso. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscarmos sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por significativos desenvolvimentos tecnológicos e culturais, mas também foi caracterizado por grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Assim, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando ansiosamente o retorno de Cristo.